Quando dizemos que 47% dos postos de trabalho podem estar em risco, como muitas vezes esse estudo Frey Osborne é referenciado em muitos trabalhos, o que mais recentemente se referiu a propósito de Portugal, que 1 milhão de postos de trabalho podem estar em perigo. Normalmente esses números atirados assim dessa maneira para o ar, de facto têm um caráter alarmista. O que se está passando é que algumas tecnologias de facto substituem um determinado tipo de tarefas que são automatizáveis. Não quer dizer que toda a profissão desapareça ou que o posto de trabalho desapareça. O que se deve, aumentar impostos seria, em particular, no caso em que as empresas investem em tecnologia, mas não investem simultaneamente na formação. Aqueles que querem lucro rápido não vão ser as empresas ou os empresários que vão investir de facto em tecnologia mais disruptiva. Esses vão optar pelas tecnologias já completamente dominadas e não vão ser sequer criativos neste processo. Vais ver esses veículos, mas como sistemas de transporte público, como táxi ou como autocarro, como o elétrico. Os veículos autónomos, obviamente, vão estar desenvolvidos. O grande problema dos veículos é a infraestrutura e, em particular, a convivialidade desses veículos com os outros que não são autónomos. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Sempre que alguém num palco do Web Summit promete que determinada função vai passar a ser feita sem intervenção humana, um enorme entusiasmo varre a plateia. E ninguém se pergunta, então e nós vamos fazer o quê? Segundo o relatório do Fórum Económico Mundial de 2016, esperava-se que até 2020 se perdessem 7 milhões de empregos em 15 economias que correspondem a 65% da força de trabalho. Em compensação, apenas se ganhariam 2 milhões. A inteligência artificial, robótica, impressão 3D, nanotecnologia, big data, tecnologia da nuvem, genética e biotecnologia. Temos de juntar a crescente volatilidade da geopolítica, a chegada de jovens de classe média dos países emergentes e as alterações climáticas. Apesar de rápida, a evolução do mercado de trabalho não será nem linear, nem simultânea em todo o mundo. Noutro estudo de 2013, da Universidade de Oxford, previa-se que 47% dos empregos dos Estados Unidos estariam em risco de automação numa ou 2 décadas. Mas as previsões não são unânimes. Para o mesmo período e país, um outro estudo aponta para uma automação de apenas 9% dos empregos. Há fatores económicos, sociais e políticos que são quase sempre ignorados. É por isso que há quem desminta o alarmismo e até diga que estamos a passar por um período de alguma estagnação tecnológica. As profissões associadas aos serviços, comércio, administração e produção industrial serão as mais atingidas, mas este processo terá um efeito muito mais violento para quem tenha menos formação. Há quem tema uma tal sangria que defenda a criação de um rendimento básico incondicional garantido pelo Estado a todos os adultos, empregados ou desempregados. Depois há as questões éticas e legais, especialmente relevantes à medida que as máquinas ganhem autonomia. Quem assume as responsabilidades por danos e crimes? Qual a identidade jurídica de um robô? Qual o seu vínculo à lei e às regras deontológicas de cada atividade? Quem defende a privacidade? Onde fica o princípio da precaução? António Brandão Muniz é professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e tem um extenso currículo científico na área dos impactos da tecnologia da robótica no trabalho e no emprego. É autor do livro recentemente publicado Robótica e Trabalho,
o futuro hoje. E é o meu convidado de hoje. Muito obrigado, António Brandão Muniz, por teres aceitado este meu convite. E a primeira pergunta que te faço é se o cenário que aqui apresentei é demasiado alarmista. Obrigado também pelo convite para a entrevista. É demasiado alarmista no sentido em que são utilizadas determinadas quantificações que, na realidade, nos casos concretos, acabamos por não ver muito perceptível. Ou seja, quando dizemos que 47% dos postos de trabalho podem estar em risco, como muitas vezes esse estudo Frey Osborne é referenciado em muitos trabalhos, ou que mais recentemente se referiu a propósito de Portugal que 1 milhão de postos de trabalho podem estar em perigo. Normalmente esses números atirados assim dessa maneira para o ar, de facto têm um caráter alarmista. Mas o que os autores, eu não conheço o do estudo feito para a CIP, mas no outro estudo o que os autores... Para a CIP, para a Confederação Industrial Portuguesa. Sim. Os 47%, os autores o que referenciam é com base nos dados nos Estados Unidos, como disseste inicialmente, chamam a atenção para postos de trabalho que podem estar em risco. E o que... Ou seja, que estão expostos, é assim que se pode ler, é que estão expostos à possibilidade de automação. Exato. E porquê? Porque esses postos têm as suas tarefas são tarefas que potencialmente vão ser substituídas por máquinas. Agora, a dedução de que essas tarefas que são substituíveis por máquinas... Serão mesmo? Vamos admitir que são, mas que representam na totalidade a profissão ou o posto de trabalho, aí já temos muitas dúvidas. Ou seja, um escritor, um dramaturgo, tem determinadas tarefas. Portanto, ele faz pesquisa bibliográfica, utiliza computador para escrever os seus textos, comunica com editores, quer dizer, há tarefas que cada um de nós tem de desempenhar, assim como um operador de uma máquina. Um operador de uma máquina tem de carregar no botão para iniciar o funcionamento da máquina, tem de outro botão, normalmente vermelho, para suspender, mas também tem outras tarefas de controle se o sistema está a funcionar bem, ou tarefas de controle de qualidade, ou de alimentação de determinados componentes para que essa máquina possa efetuar as suas atividades. E, portanto, normalmente cada profissão tem um conjunto de tarefas diferenciadas. O que se está passando é que algumas tecnologias, de facto, substituem um determinado tipo de tarefas que são automatizáveis. Não quer dizer que toda a profissão desapareça ou que o posto de trabalho desapareça porque essas tarefas são... Isso pode ser, por exemplo, pensando nos jornalistas, uma parte muito razoável do seu trabalho foi substituído por máquinas. Exato. E, no entanto, o essencial do seu trabalho continua a ser feito por eles. Exatamente. Portanto, o que se passa, isso sim, é que a natureza do seu trabalho provavelmente vai sofrer alterações significativas. Agora, o que temos de perceber, e isso normalmente não são os economistas que conseguem analisá-lo, é compreender de que modo é que essas alterações vão afetar cada um dos postos de trabalho e cada uma das pessoas. Ou seja, eu posso, o exemplo do jornalista ou da pessoa que trabalha num banco, por exemplo, ou noutro setor qualquer, mesmo na indústria, algumas das suas tarefas vão ser substituíveis por máquinas. E, em alguns casos, eu posso dizer, ainda bem que são substituídas por máquinas. São tarefas repetitivas, são tarefas muito simples e são tarefas que, ainda bem que são substituídas. A gente já vai à natureza do tipo de tarefas. Deixa-me só fazer esta pergunta. Porque, então, o que é que explica, entre estes 47% e estes 9%, é uma questão estritamente metodológica ou é uma previsão realmente diferente? A previsão tem sentido relativamente à possibilidade de tarefas
que são desempenhadas em atividades relativamente ou tarefas repetitivas. Sim. Podem ser, a tecnologia tem desenvolvido de determinada maneira que pode, de facto, substituir essas tarefas. Os exemplos que esses autores davam era, por exemplo, mesmo na atividade legal, Sim. por exemplo. A pesquisa de todos os acórdãos, de todas as decisões jurídicas, que são cada vez em maior quantidade, são aborrecidas de serem analisadas uma por uma pelos juristas relativamente a um determinado tipo de crimes ou de que seja relacionado com a atividade jurídica. E, portanto, se eu tiver software, um mecanismo, exatamente, um software que possa fazer esse levantamento e essa sistematização, vai melhorar o desempenho. E não posso dizer que o trabalho do advogado foi substituído por máquinas. Do advogado não, mas provavelmente do assistente do advogado que fazia esse trabalho aborrecidíssimo vai ser substituído. Bem, ele fazia um trabalho aborrecidíssimo. O problema é que provavelmente ele, quando deixa de fazer esse trabalho aborrecidíssimo, não passa a fazer um trabalho interessante, passa a estar desempregado, não é? Exato. Agora, o problema está, aí sim, aí podemos dizer que, de facto, ele pode ficar desempregado. E aí, mas o estudo que refere a esses 47% integra toda a gente que trabalha na atividade. E o dos 9% é mais restritivo, fala mesmo de substituição de emprego. Pronto, aí sim é um outro estudo que vai analisar, de facto, tarefa por tarefa, que pode ser automatizada e ver qual é o peso que esse tipo de tarefas tem nas profissões. Portanto, há algumas profissões relativamente simples, pouco qualificadas, de facto, têm na sua componente tarefas que são muito repetitivas e muito simples. O que é? Podem, de facto, conduzir a situações de desemprego. O que é que achas da ideia? Eu li algumas coisas de alguns teóricos que dizem que há, pelo contrário, uma estagnação tecnológica. Não li aprofundadamente e, portanto, não consigo aprofundar, conseguirás seguramente melhor do que eu. A tese de que, pelo contrário, nós assistimos a um momento de estagnação que vai contra o sentimento geral das pessoas, mas é relativamente bem. Isto tem alguma base empírica, dizer que há porque vivemos, ao contrário de tudo que nos parece, um período de estagnação tecnológica? Eu penso que é difícil estabelecer uma verificação empírica dessa situação. O que eu posso dizer, e tenho dito e referi também nesta publicação e noutras, é que, e também de acordo com alguns especialistas, mesmo na área da robótica, o que dizem é que a tecnologia, ou este tipo de tecnologia, ou a aplicação da inteligência artificial nas atividades produtivas ainda está na sua infância. Ou seja, portanto, ainda tem pouco efeito na economia. Tem pouco efeito na economia, de um modo geral, em todo o mundo, ao nível global. Tem um efeito forte em alguns setores, em algumas empresas, e dentro dessas empresas em alguns setores muito, muito específicos. O que é que isto quer dizer? É que, de facto, a tecnologia tem sido desenvolvida muito intensamente para algumas atividades, para alguns tipos de equipamentos, mas não tem havido uma generalização desses desenvolvimentos a todas as máquinas. Quer dizer, podemos falar hoje em dia de veículos autónomos. Sim. Okay. Mas, de facto, não há muitos veículos autónomos na estrada. Não há muitos, porque razões também jurídicas... É isso que eu estou a dizer, ou seja, há uma... E aqui eu vou-te fazer uma pergunta que podes integrar aqui. Entre o desenvolvimento de uma capacidade e de uma solução. A viabilidade económica dessa solução, já não é ela própria segura. A adoção final dessa solução pode passar muitíssimo tempo. Exato. É só uma questão de inércia e de resistência. Podes explicar qual é o processo que leva... que provavelmente explica algumas das coisas de quem fala de uma... Se eu conseguir perceber, uma das razões por que se pode falar, apesar de tudo, alguma estagnação deste ponto de vista, é que o tipo de tecnologia que é integrada, em alguns casos, significa brutais investimentos. Exato. Que levam a uma ponderação muito mais demorada do que outro tipo de tecnologia que se integrou no passado. Sem dúvida. Isso aí não tenho a menor dúvida. Por um lado, são investimentos cada vez maiores.
E, portanto, há uma certa precaução. Ter a certeza que aquilo vai ter retorno, não é? Exatamente. Por outro lado, também, em relação a tecnologias muito novas, tecnologias que chamamos disruptivas, não é? O que acaba por acontecer é que elas necessitam certificações, necessitam avaliações, necessitam um conjunto de medidas para que se possam provar que sejam capazes de desempenhar as funções a que estavam programadas. Nesse espaço de tempo, acabam por surgir determinadas medidas, inclusivamente jurídicas, que põem... Ocorre-te algum exemplo para falarmos disto de demora? Em geral, todas as que têm a ver com aplicações na área da saúde, sem dúvida. Não é? Na área da mobilidade também, podíamos estar a falar dos veículos autónomos mais uma vez, mas mesmo na área, por exemplo, dos drones com aplicações militares, há uma série deles que se tenta fazer aplicações, experimentam-se. Na área da saúde é mais difícil porque os dispositivos médicos têm de seguir um certo tipo de rotinas de certificação e de normalização. Outros pode haver mais espaço de experimentação porque tem um sistema de controle mais exclusivo, que é a questão militar, sobretudo. Mas os passos atrás por determinadas deficiências obrigam a que haja ou novas medidas jurídicas que podem pôr em causa o desenvolvimento dessa tecnologia numa determinada direção, ou mesmo impedi-la, ou levar muito pelos seus falhanços sucessivos. Até porque uma empresa por exemplo, uma empresa que se adapta a uma nova tecnologia, isso pode ser uma aposta tão grande para a empresa, para mudar de formação, do funcionamento da empresa, etc., que leva a uma... Claro. E essa é uma das razões pelas quais não vemos uma aplicação espontânea quase de tecnologias novas por todas as empresas, ou seja... Mesmo quando as tecnologias já estão completamente preparadas. Exato. Podíamos dizer, por exemplo, na área da robótica. Sim. Ok. Hoje o robô, podemos dizer que é uma máquina relativamente normal de ser aplicada na indústria. Nem todas as empresas têm necessidade de adquirir robôs. Cada robô tem um preço bastante elevado, porque é a máquina em si, é além disso todo o software e todo o sistema. Eu tinha isto preparado para a frente, mas também conta, esta pergunta que vou fazer, também conta o facto de se o robô substitui mão de obra, ou seja, num país onde a mão de obra é baixa, é normal que haja é barata, menos qualificada e barata, é normal que uma empresa pense 20 vezes antes de comprar um robô se lhe sai mais barato o ser humano, não é? Esse será o caso de Portugal em particular, embora podemos verificar que eles são introduzidos sobretudo em empresas onde a qualificação é mais elevada. Mas esse é outro tema que podemos eventualmente falar mais para a frente. Mas, de qualquer forma, podemos dizer que é uma tecnologia que, desde os anos 70 e 80, tem vindo a ser introduzida de modo sistemático e em grande número, em todo o mundo, não digo em Portugal, mas em todo o mundo tem sido aplicada. Mas sobretudo na indústria, não é? Sobretudo na indústria, claro. A indústria transformadora é aquele setor, em particular a indústria automóvel, a indústria eletrónica, são os dois grandes setores a indústria do metal, que têm introduzido robôs por esse mundo fora. Mas a sua densidade ainda não é, extraordinariamente elevada, como foi, por exemplo, as máquinas de ferramentas em anos anteriores, desde os anos 60. Portanto, tem havido uma modernização tecnológica rápida desse tipo de tecnologia, mas a sua disseminação tem sido efetiva, mas não é, e desse ponto de vista é que se pode falar de estagnação, porque está a ser mais lento do que foram outras revoluções tecnológicas do século XX, por exemplo, do século XIX. Se é mais lento ou não, há alguns estudos que têm provado que segue mais ou menos o mesmo ritmo. Sim, mas que as expectativas que são diferentes. A nossa noção é contrária, é que vivemos uma aceleração brutal. Porque e não as expectativas são diferentes. Portanto, o que nós hoje dizemos, um robô é possível fazer isto, portanto, todas as empresas vão começar a utilizar robôs. Na realidade é possível, mas a maior parte das empresas não os usam. Não é? Não o fazem. E, portanto, vemos que os países que menos utilizam robôs são aqueles onde, de facto, a mão de obra é mais barata.
Li um artigo, uma tese interessante, que dividia o trabalho em 2 eixos, eu não sei se isto é operativo ou não, mas vou desenvolver, em 2 eixos, um manual e intelectual, o outro rotineiro e não rotineiro. Nos extremos estaria o manual não rotineiro, servir às mesas ou limpar quartos de hotel, por exemplo, mal pago, em geral, o mais mal pago de todos os trabalhos, e o intelectual não rotineiro, a gestão de fundos de risco, a advocacia, produzir um programa de televisão e todo tipo de trabalho criativo. E este é, pelo contrário, bem pago, dos mais bem pagos. E, segundo este artigo, estes são os que sofreriam, os que não sofreriam grandes efeitos imediatos na aplicação da tecnologia. Do outro lado, estaríamos no meio o manual rotineiro, que já é redundante hoje em dia, estamos a falar, aliás, dele quando falamos da indústria, e o intelectual repetitivo, como o trabalho administrativo, que seria substituído facilmente e muito rapidamente pelo trabalho pelos próximos tempos. Antes isto tem, eu fiz este desenvolvimento porque isto tem um efeito social e económico, que significa que o grupo que poderá ser mais atingido por este processo, por esta transformação, é o do meio. Não são os mais pobres, que fazem aquele trabalho que não é repetitivo, é muito mal pago, portanto, não faz sentido arranjar um robô para limpar um quarto, que não sai tão barato para limpar um quarto, e provavelmente tão caro arranjar um robô que o faça, é os do meio, portanto é a classe média. Do ponto de vista, a classe média dos trabalhadores, não é? Portanto, entre os trabalhadores. E a minha pergunta é se achas que isto é operativo, ou seja, se isto terá um efeito que atingirá sobretudo o miolo social e não os 2 extremos. Isto tem a ver, eu concordo com esta... Desculpa esta pergunta que foi demasiado desenvolvida, quase. Eu concordo com esta diferenciação, absolutamente. O que já posso não concordar, porque ela é muito próxima do tal estudo que se falou dos 47%. Ou seja, o estudo que depois foi tomado ou retomado de uma forma relativamente especulativa, dizia respeito às tais tarefas manuais rotineiras ou intelectuais rotineiras. Portanto, a rotina é que era a característica fundamental. Mais do que a qualificação, a questão é a rotina. Exato. Agora, o problema que está por trás disto é tentar perceber se determinadas profissões ou determinados grupos sociais se são caracterizados pela dominância de um determinado tipo de tarefas, por exemplo, rotineiras. Podemos pegar em qualquer tarefa rotineira, por exemplo, no setor bancário. Não é? A pessoa que nos anos 80 estava no balcão de atendimento e que recebia cheques, recibos, pequenas coisas, e tinha uma atividade meramente rotineira. Os computadores foram integrados nessa altura, portanto estamos a falar, de facto, do princípio dos anos 80, e essa automatização desse tipo de funções obrigou a que esses profissionais desaparecessem do balcão. Portanto, o que é que nós hoje temos... E agora com os multibancos, que automatizou essas funções até todas. A recepção, ou seja, deixámos de ter precisado de um humano à nossa frente. Se formos hoje a qualquer agência bancária, praticamente já não tem sequer pessoas lá, alguns não têm nenhuma pessoa mesmo. E grande parte dessas pessoas, o que acabou por acontecer foi que elas passaram para o que se chama de back-office, portanto foram para trás da relação com o público e estão noutras posições, também com computadores, obviamente a trabalhar com computadores, mas noutro tipo de funções, também elas muitas vezes rotineiras, mas de outro tipo. O que se passa é que muitas destas profissões, quaisquer que elas sejam, têm tarefas rotineiras, sejam elas intelectuais ou manuais, mas têm também outras que não são rotineiras. Muitas vezes, por exemplo, no caso da decisão sobre créditos bancários, claro, não vou falar das corrupções que fogem ao sistema. Esse sistema.
Mas uma coisa que os computadores ainda não aprenderam a fazer, mas já vão de aprender. Quando tiverem inteligência artificial, também vão ter esperteza artificial. E vai haver quem queira controlar os computadores dessa maneira, para ter esse tipo de esperteza. Isso não tenho dúvidas. Agora, o que eu posso fazer é introduzir algumas rotinas para desenhar perfis do cliente que está a pedir um determinado crédito, um determinado apoio do banco. E, portanto, essa rotina pode ser criada e automatizada e, portanto, eu não preciso de ninguém, de nenhum profissional que esteja no balcão para tomar essa decisão. Agora, o que se passa é que percebemos que essa profissão no setor bancário precisa de ter outro tipo de competências que não seja só esta rotina para conceber um determinado perfil. Precisa de ter uma percepção subjetiva, que é humana e que não é automatizável. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Por vezes, o modo como o cliente fala, ou como está vestido, ou como se apresenta... Mas como nós sabemos, hoje, por exemplo, já há entrevistas de emprego feitas exclusivamente por máquinas. Exato. Portanto, quer dizer que existe a convicção que as máquinas conseguem apanhar essa subjetividade. Claro. Conseguem? Não conseguem. Não conseguem nem no setor bancário, nem em nenhum outro. Também existe hoje alguns, um ou dois ou três, são 2 ou 3 exemplos, no Japão, que estão a introduzir também, enfim, robôs humanoides de atendimento em hotéis. Podemos dizer, ok, quem é que gostaria de ir para um hotel e ser atendido por um robô? Que pode ser um monstro, que é o caso no Japão, ou uma figura feminina, uma figura masculina que é concebida... Quem se queira manter anónimo, seguramente, não é? Os motéis podem apostar nesse... Sim, podem. E é para esse tipo de situações que são criados. Mas não é uma situação normal. Portanto, isso vai substituir muitos postos de trabalho? Provavelmente não. Quer dizer, pode ser para alguns motéis, para algum tipo de instalações, não digo fabris, mas neste caso de hotelaria, mas para a maior parte das situações profissionais, a pessoa que está a fazer o atendimento num hotel estabelece uma relação com o seu novo cliente, percebendo que tipo de pessoa por intuição. É evidente que há investigação que está a ser feita, por exemplo, aplicada neste tipo de inteligência artificial, que integra a intuição. Portanto, a relação indivíduo-máquina com características intuitivas, por exemplo, para perceber determinado tipo de sinais. Claro que eu preciso de algumas abordagens em machine learning, que tem sistemas em que as máquinas vão aprendendo relativamente ao ambiente em que estão inseridas e, portanto, vão-se desenvolvendo também a sua capacidade, enfim, diria quase criativa de alguma inteligência para poder reagir ou dar informação. Mas ainda estamos, nessa área, ainda estamos muito mais atrasados do que julgamos, não é? Exatamente. É nessa área que ainda estamos na infância do desenvolvimento da tecnologia. Ainda estamos na ficção científica provável. Exato. O problema aqui pode residir, mas esse é no campo da especulação, se estamos na infância, esta criança vai crescer. E, portanto, vai crescer em que sentido? Dirias que sim, que vai? Certamente vai crescer, isso eu não tenho dúvida, não vai estagnar em absoluto e vai se tornar adulto e vai... Agora, o problema é que nós temos hoje capacidade de ter decisões sobre que tipo de futuros vamos querer para essa personalidade, por assim dizer, eu punha entre aspas, porque a tecnologia não é uma personalidade autónoma, é uma máquina, é um artefacto que é construído socialmente, do meu ponto de vista, porque sou sociólogo e não é neutro, que haja divindades aqui que estabeleçam um novo robô com um determinado tipo de características. Como nós sabemos, é um dos pânicos, uma das ansiedades da humanidade é o Frankenstein, não é? Ou seja, se cria um ser capaz de o superar, não é? Exato, e de facto esse fantasma está cada vez mais perto, mesmo que não venha a acontecer, está cada vez mais perto. Mas isso eu já levanto, já iremos lá, porque eu quero levantar algumas questões éticas antes, ainda quero falar um bocadinho do emprego. É de prever com este processo
automação e robotização. Eu não me vou prender aqui com os conceitos, aliás, pedi-te para não nos perdermos muito nisso, porque seguramente estarei a ser pouco rigoroso, mas vamos tentar não nos agarrar muito a isso. É de prever um aumento da desigualdade, ou seja, o impacto que tem em pessoas com menos qualificação e com mais qualificação, mais desigual ainda do que é costume. 2, se isso tenderá a concentrar cada vez mais o dinheiro no capital e cada vez menos o dinheiro no trabalho. Ou seja, se isto reforçará uma coisa que já existe, que é um aumento, existe pelo menos desde os anos 70, não é? Que é um aumento da desigualdade no mundo. Da distribuição de rendimento, claro, estou a falar. Sem dúvida que pode. O que é interessante aqui, e para mim pode ser relativamente fascinante, é a característica política que pode surgir nesta possibilidade ou tentativa de determinismo. Ou seja, de facto pode acontecer. O que os cientistas sociais, do meu ponto de vista, necessitam é conhecer mais estes processos, de modo a tentar perceber, através da avaliação destas tecnologias, quais são as alternativas possíveis. Ou seja, a tecnologia não nos é dada como adquirida, como algo natural. Não tem essa natureza divina. Não é? E, portanto, se é uma criação humana, e é uma criação, sobretudo, social, portanto, tem de haver aqui opções por trás. Essas opções são tidas, são assumidas de modo normalmente inconsciente. Ou seja, quando eu estou a desenvolver uma máquina... Não estou a pensar nos seus efeitos sociais e até políticos. Não conscientemente. Mas eu, enquanto... Vamos supor que eu sou um programador da máquina, ou estou a desenhar, a conceber uma determinada máquina automatizada. Eu posso concebê-la, porque é assim que hoje em dia elas são também vendidas. Eu posso concebê-la de modo a que, por exemplo, o operador que vai estar ao lado dessa máquina não consiga fazer alterações ao próprio programa, por exemplo, afinar parâmetros ou para detectar alguns problemas e ele próprio intervir no processo. Mas eu posso desenvolver essa máquina apenas para ter os tais botões, o vermelho e o verde, e mais nada. Ou seja, se houver um problema, carregue no botão vermelho e chame o engenheiro ou a engenheira, o responsável, que vai ver e tomar as decisões de acordo com o problema que está a ocorrer. Eu posso conceber a tecnologia dessa maneira. Ou posso conceber a mesma tecnologia, no fundo, de maneira que, em vez de estar a parar a máquina e chamar o responsável, o qualificado para intervir no sistema, eu próprio, enquanto operador, posso estar a intervir. Qual era o efeito que uma coisa ou outra tinha? Era um efeito que, do ponto de vista sociológico, é quase devastador. Ou seja, eu então tenho, para essas máquinas que só têm o tal botão verde e vermelho, estou a dizer de uma maneira simplista, claro. Não é? Mas para que se entenda, que tenha apenas essas funcionalidades simples, o que eu estou a apelar é para uma pessoa com pouca qualificação poder estar a trabalhar no seu posto de trabalho. Ou seja, ele só vai carregar no botão vermelho e não tem que estar a decidir sobre mais nada, tem a de chamar o engenheiro. Sim. Enquanto que o outro tem de ter alguém que é um operador ou uma operadora, mas tem de ser muito mais qualificado. Há algumas medidas que podem ser tomadas ou que são discutidas para lidar com o efeito da robotização na economia. Temos um apoio ao investimento na formação, um apoio público à formação, para que, aliás, tem a ver com isto que estivemos aqui a falar, ou seja, para qualificar o nosso trabalho e termos outro tipo, porque as robotizações, como se viu, não são todas iguais e podem-se fazer de maneiras diferentes. Exato. Medidas fiscais, que eu não gostava de saber a tua opinião sobre estas três coisas. A primeira, imagino que és a favor, mas medidas fiscais que moderem a robotização ou que onerem a robotização, ou seja, que transfiram o dinheiro que se vai buscar ao trabalho para o dinheiro que se vai buscar à robotização. Isto pode ter efeitos perversos, eu gostava de ouvir a tua opinião. E a regulação do tempo de trabalho, depois deixo o rendimento básico incondicional para uma pergunta à parte, e uma regulação do tempo de trabalho, ou seja, que também pode ter efeitos corretivos. O que é que achas destas várias... Claro que a função do Estado é particularmente importante porque deve apoiar e fomentar e incentivar
a formação. Portanto, alguns países têm menor capacidade competitiva do que outros, não é por causa da tecnologia que potencialmente podem utilizar, mas por causa do seu nível de formação. Que é o nosso caso, não é? Que é o nosso caso, completamente. E foi nos anos 90, a princípio dos anos 90, a comparação do nosso país com os países de leste, que tinham piores infraestruturas do ponto de vista tecnológico que Portugal, mas conseguiram recuperar muito mais por causa do nível base de formação. E, portanto, esse é decisivamente um aspecto onde o Estado e os parceiros sociais deviam apostar definitivamente. Do ponto de vista... E a questão fiscal e a outra que tem a ver com a regulação do tempo de trabalho. Claro. Do ponto de vista fiscal, há alguns autores que têm dito, ok, quando se investe em tecnologias que substituem potencialmente postos de trabalho, devemos onerar a tecnologia. Mas isso pode ter um efeito de atraso, não é? Claro. O que eu tenho dito é que, feito dessa maneira, pode ter um efeito nocivo de as empresas manterem o seu investimento em mão de obra barata e em formas de trabalho relativamente simplificadas. O que se deve, aumentar impostos seria, em particular, no caso em que as empresas investem em tecnologia, mas não investem simultaneamente na formação. E, portanto, ou seja, que substituem o trabalhador só por input. Ou seja, eu só invisto em tecnologia para substituir trabalho não, eu não vou saber se vão substituir ou não, mas eu podia estar a onerar só honorar a diferença entre o investimento na tecnologia e o investimento na formação, de modo a poder premiar as empresas que ao mesmo tempo que financiem. Não és fiscalista, mas isso é operativo? É possível contabilizar as duas coisas? Porque eu tenho os dados relativamente ao financiamento para a formação. Né? Neste momento, eu posso considerar, do ponto de vista fiscal, o investimento que é feito em formação para deduzir nos impostos coletivos. E tenho também formas de saber como é que tem sido feito através do banco. E a questão da regulação do tempo de trabalho, porque tem importância especial num processo de desenvolvimento tecnológico, não é? Exato. Portanto, o que eu tenho é de perceber como é que eu vou utilizar melhor esse tempo de trabalho. Portanto, já se percebeu que não é pelo aumento do tempo de trabalho que eu vou ter aumentos de produtividade. Portanto, mas em Portugal continua-se a discutir. É por falta de informação. Quer dizer, eu não acho que seja, mas eu acho que já toda a gente percebeu. Mas o que é que eu posso dizer sobre o assunto? Quer dizer, já se qualquer base de dados prova-se isso. Não é? Portanto, não há uma relação direta entre tempo de trabalho e produtividade. Sim. O que eu tenho é de perceber que, diminuindo o tempo de trabalho, mantenho, ou em alguns casos até posso aumentar a produtividade. E, portanto, há vários estudos que assim o demonstram. E com a robotização isso provavelmente ainda é mais evidente. Ainda é mais evidente e, sobretudo, dá mais benefícios do ponto de vista da qualidade de vida aos próprios trabalhadores. Reduzir o horário de trabalho ao mesmo tempo que é o desenvolvimento tecnológico é uma forma de distribuir os benefícios do desenvolvimento tecnológico, não apenas para o patrão, mas também para o trabalhador que pode trabalhar menos. Exatamente. Não é? Claro que ainda por cima eu posso ter formas de gerir todo este tempo de trabalho, aumentando ou investindo também na própria formação, mandando as pessoas para a formação. Por exemplo, se eu tiver uma determinada tecnologia que torna supérfluo o tempo de trabalho de determinado tipo de operadores, em vez de o despedir, porque é que eu não pego nesses operadores e não os ponho em formação que podem ter contribuição para saindo disto, o rendimento básico incondicional, qual é a tua... A minha opinião é que, enfim, não é pelo rendimento básico incondicional que estas questões serão resolvidas. Ou seja... E até pode ser uma promoção à perda de emprego, não é? Sim, porque, sobretudo, subtrai a função do Estado nas suas atividades de apoio social. Portanto, ok, já não preciso então de formação incentivada pelo Estado, porque dão algum rendimento aos operadores, aos trabalhadores e, portanto, eles que investam na sua própria formação se quiserem ter uma carreira. Enfim, penso que não é uma solução para um problema. Pode ser uma solução temporária em situações, por exemplo, de alterações bruscas num determinado setor ou num determinado tipo de empresas
que sofreram com alterações de tecnologias. Por exemplo, estamos a falar... Mas isto não é bem rendimento básico incondicional, isso é um apoio social dado a situações de emergência, não é? Pronto, mas que muitas vezes não tem sido também ponderado dessa maneira. Ou seja, temos o caso do setor, por exemplo, na Alemanha, a indústria do carvão. Se eu quiser fazer uma alteração para outro tipo de uma indústria de energias verdes, obviamente que tenho de desincentivar a continuidade de produção nesse tipo de setor mineiro. Portanto, e, entretanto, o que é que acontece? Fecham as empresas e as pessoas são postas em layoff. Portanto, posso ter mecanismos de apoio, enfim, não permanente, mas não vejo como solução definitiva para os problemas do desenvolvimento tecnológico e para a substituição dos postos de trabalho. Nós há bocado estávamos a falar da tal estagnação, da possibilidade de estarmos para uma estagnação, sobretudo quando se comparam com processos de industrialização anteriores. Mas há aqui e muitas das vezes, cada vez que aparecem discursos mais alarmistas ou preocupados, compara-se com as industrializações anteriores e diz, olha, por exemplo, o pleno emprego coincidiu com um período de industrialização em que provavelmente se substituiriam as máquinas. Há aqui, apesar de tudo, uma diferença que tem a ver com a criança, que é a inteligência artificial, e a possibilidade de não em muito tempo termos várias atividades, até de desenvolvimento tecnológico, feito pelas próprias máquinas. E se tu não achas que isso nos pode mesmo fazer entrar num mundo novo onde os conceitos que tínhamos sobre o impacto da tecnologia no emprego têm que ser repensados? Sem dúvida, se tentar desenvolver essa tecnologia com esse objetivo de substituição. O problema é que... Tu estás a partir do princípio que, apesar de tudo, há decisões éticas e morais no desenvolvimento da certa tecnologia. E o que nós temos, o feeling que todos nós temos, tudo isso deve haver, mas o feeling que nós temos é que a decisão será a do lucro, não é? Portanto, a que garantir um retorno mais rápido. Claro, do lucro eu não estou a ver... Não é do lucro, é do lucro rápido, como nós sabemos que é esse. Esse é que é o problema. Mas é que esse é o tempo que vivemos, tendo em conta até quem são os proprietários das maiores empresas, etc., que procuram... Sim. Mas provavelmente esses que querem... isso eu diria quase garantidamente. Aqueles que querem lucro rápido não vão ser as empresas ou os empresários que vão investir de facto em tecnologia mais disruptiva. Esses vão optar pelas tecnologias já completamente dominadas e não vão ser sequer criativos neste processo. Os outros vão ter de ponderar quais são os caminhos que podemos desenvolver, em que sentido é que a tecnologia se pode desenvolver de modo a que isso seja benéfico. A capacidade da inteligência artificial, ela própria programar, criar e modernizar a própria máquina, muda o papel que até agora pensávamos no ser humano no trabalho. Isso será possível... Isso era como... Havia uma história do Pato Donald, do Pardal. Havia um inventor que era o Pardal, e que tinha inventado uma máquina que produzia aquilo que nós pensávamos. Portanto, isto foi... Eu era miúdo, portanto já foi há muitos anos atrás. Mas já nessa altura se pensou nessa possibilidade, e a história era um outro personagem, já não me recordo qual, provavelmente seria o Pateta, que pensou algo e a máquina destruiu-se. Ou seja, depois o Pardal pergunta, mas qual foi o desejo que tiveste para que a máquina que podia produzir qualquer coisa pudesse ter sido destruída? E ele disse, o que eu queria era uma outra máquina igual. Ou seja, no fundo é um pouco o que se pode passar, quer dizer, não há nenhuma máquina, nenhum robô, por mais sofisticado, para a sua atividade de produção, que se possa reproduzir. É evidente que ainda já daqui a poucas semanas vou fazer lá entrevistas numa das empresas que produz robôs. É na Alemanha que vou fazer essas entrevistas sobre justamente a relação dos trabalhadores com as máquinas. Fazer algumas observações também do que lá se passa.
mas os robôs podem produzir outros robôs, sem dúvida, porque são máquinas em metal, têm determinado tipo de dispositivos, a maior parte deles tem Mas fios. podem programar também, não é? Os robôs não podem aprender, não é? Portanto, se podem aprender... Podem aprender. Eu sei que eu vejo ficção científica a mais, mas... Não, podem aprender. Isso, basta que eu tenha sensores de posicionamento ou de visão, eu posso aprender, evidente que quando dizemos na infância, há robôs que hoje são aplicados na indústria que aprendem relativamente ao ambiente onde estão. Normalmente não precisam dessa sofisticação, por assim dizer, porque eles são colocados em ambientes que são controlados e fazem sempre a mesma atividade. Eu posso programar para mudar deste produto para outro produto completamente diferente e eles mudam, enfim, quase instantaneamente. Portanto, a ideia do Frankenstein está muito distante, não está? Ainda mais está distante do que nos parece. Ainda está muito distante porque falta o domínio dessa inteligência, sobretudo. Portanto, estamos a falar, é evidente que hoje em dia, por exemplo, tinhas referido na introdução, os vários tipos de robótica, de tecnologias, e um deles era a fabricação aditiva, não é? As impressoras 3D. Sim. E hoje em dia, agora fechamos um projeto para o Parlamento Europeu sobre a fabricação bioaditiva, ou seja, impressão 3D de produtos a serem usados por humanos. Estamos a falar de tecidos, biológicos. Estamos a falar, claro, o que é mais fácil e que já é mais divulgado são dentes, são partes de ossos, são o que quisermos, seja ele em metal, seja noutro tipo de polímeros. Mas a pouco e pouco vamos desenvolvendo tecnologias que criam componentes humanas. Portanto, depende dos filmes de ficção científica, enfim, mas estamos a caminhar por algo próximo do tal Frankenstein. O problema, ainda estamos um pouco longe porque muitos destes robôs dificilmente conseguem estar de pé, mas já se consegue fazer uns que correm alguma coisa, mas não conseguem correr. Ainda são muito toscos. Exatamente. Uns precisam ter fios porque aquilo é alimentado a eletricidade e, portanto, se não tem fios tem que ter baterias, depois tem que ter pesos a mais. Enfim, há aqui uma série de problemas técnicos, mas já não é ficção científica. Imaginar humanoides nas fábricas a trabalhar, máquinas a fazer sexo, também já não é, ou qualquer coisa que se assemelhe a sexo, robôs de companhia, que também já existem. E a minha pergunta é se estamos filosoficamente preparados para isso. Ou seja, a coisa ultrapassa um bocadinho já só as condições de trabalho. Eu depois vou às questões éticas, ainda não estou a falar das questões éticas que são mais complicadas. Por exemplo, quando eu penso os carros sem condutores, que levantam várias questões éticas, mas não só éticas. Funções militares e de segurança entregues a robôs que levantam questões morais, não só éticas, questões morais muito complicadas. Os cuidados de saúde, tudo o que tem a ver com cuidados de saúde, claro que a tecnologia já existe nos cuidados de saúde, existe há muito tempo, não é? Mas nós estamos sempre a falar da mesma coisa hoje, não é? Nos robôs, se o conjunto destas coisas de que estamos a falar, há um elemento fundamental que tem a ver com a autonomia da máquina. Essa é que é a fronteira entre um tipo de robotização e depois o salto. E a minha pergunta é que se em áreas tão sensíveis como todas estas, nós estamos filosoficamente preparados para este salto, e se não vamos dar o salto antes de estar filosoficamente preparados para ele. Se calhar damos sempre saltos antes de estar filosoficamente preparados. A definição do filosoficamente preparado, ou seja, as expectativas, sim. A maior parte, quer dizer, as pessoas ficam, em geral, creio eu, enfim, não houve nenhum inquérito de opinião pública sobre o assunto, mas ficam fascinadas com estes temas. Há um fascínio. Okay. Esse fascínio aumenta a expectativa, sem dúvida. E, portanto, em muitos casos, a maior parte das pessoas fala, por exemplo, dos veículos autónomos como se fosse possível agora existirem veículos autónomos. Como quase se já estivessem aí na rua, não é? Exatamente. E, portanto, já se vêem a si próprio sentar num banco de trás confortáveis a ler o jornal enquanto estão na IC19. Não vou ver. Não vai acontecer a mim com 49 anos. Estou a pedir para fazer futurologia, mas... Não, vai acontecer. Agora, as modalidades em que isso se vai desenvolver é que são muito diferentes destas expectativas. As pessoas provavelmente os carros vão estacionar e não andarem sozinhos. Não.
E já houve vários autores, eu sempre defendi isso, mas já li publicações também com o mesmo tipo de conclusões. Que é, provavelmente, há aqueles que acreditam piamente e a indústria está muito interessada em desenvolver essas capacidades de veículos completamente autónomos e de os pôr na estrada. Agora, o que podemos perguntar é porquê? Para que é que estão interessadas nisso? O que eu direi é que querem ter um show-off e mostrar que a sua tecnologia é tão avançada que até conseguem ter esses veículos autónomos. Eu tenho uma tese que se calhar é totalmente absurda. Há uma vantagem dos veículos autónomos. Eu nem sequer estou a falar de financeiro, de económica, que é guardar, é a mesma de nós andarmos na internet ou andarmos no Facebook, é guardar toda a informação sobre todos nós, para onde vamos, para onde não vamos. Isso pode ser uma como nós sabemos, é um negócio bastante rentável hoje em dia, que mas há um outro negócio... Mapear sim, tudo, não é? Podia ser, agora posso perguntar para quê? Qual é que é a função disso? E então, se eu perceber isso, vou tentar perceber quem é que está então interessado nisso. Eu diria que há outro que é muito mais simples, quer dizer, vais ver esses veículos, mas como sistemas de transporte público. Ou seja, o que as pessoas se revêem nessa... Como táxi ou como autocarro, como elétrico, como o quiser. Nos aeroportos, por exemplo, maiores, já existem, esses já funcionam. Entre a Terminal 1 e o Terminal em Frankfurt, por exemplo, também tem veículos autónomos. Algumas linhas de Paris também já são... só que as pessoas nem sabem, estão a entrar dentro de uma carruagem de metro e ela não tem piloto. Está a ser controlada à distância, obviamente. O que é que eu quero dizer com isto? Os veículos autónomos, obviamente, vão estar desenvolvidos. O grande problema dos veículos é a infraestrutura e, em particular, a convivialidade desses veículos com os outros que não são autónomos. Portanto, aí vai haver Deixa-me levantar, porque agora quero falar da questão moral. Não sei se tinhas mais uma coisa para dizer. Deixa-me só dizer relativamente a esse tipo de tecnologia, que é, se ela é para ser usada como transporte coletivo, portanto, a grande vantagem para mim, ou para ti neste caso, é que tu queres ir daqui para Monsanto o mais rápido possível e podes pedir, não tem que ser Uber, pode ser outra coisa qualquer, não tem que ser numa plataforma, pode ser num sistema de transporte público, quero um veículo que me venha aqui buscar às tantas horas para me levar àquele sítio tantas horas. E deveria haver um sistema urbano que te vem buscar, pode estar sentado com outras pessoas que também têm o mesmo objetivo, que quiserem ir do outro lado. Não entra no nosso debate, mas eu acho que é quase inevitável que o transporte privado com proprietário nas grandes cidades venha a ser cada vez menos relevante. E, portanto, aí já não tem interesse tu teres um automóvel. Sim. Nenhum de nós ter um automóvel privado. Só as pessoas que vivem fora das cidades. Não é? E mesmo aí eu posso ter sistemas dedicados, mais rápidos. Mas o que isto vai implicar é eu mudar o próprio tecido urbano de modo a retirar veículos privados do circuito e ter só sistemas de transporte. É aí que eu digo que a tecnologia pode ser desenhada com um objetivo. Uma coisa é eu desenhar um Bentley ou um BMW totalmente autónomo, só vai servir para meia dúzia de pessoas muito ricas e, portanto, não é um grande interesse empresarial. Não tem grande interesse empresarial, não sei se para fazer número, não é? Exatamente, para mostrar que eu domino uma determinada tecnologia. Agora, do ponto de vista de ganhos efetivos, eu posso ter uma quantidade enorme destes módulos de transporte e concebê-los já dessa maneira. Agora, quantas empresas é que estão a pensar nisso? Bom, serão empresas em alguns países que já o têm preparado desde há alguns anos. Há uma das coisas, peço desculpa. Não. Isto bate certo com... Eu vou usar o exemplo dos carros autoguiados, ou o que se queira chamar, mas para falar de várias coisas que já falámos aqui, quer das questões éticas que são levantadas, quer da razão, às vezes até para alguma demora da aplicação das tecnologias. Sobre os problemas morais que se levantam, vi há uns tempos um jogo que provavelmente conheces, que está na internet, uma espécie de jogo, que é uma sucessão de imagens de um carro sem travões, que se aproxima de uma passadeira. Quem responde ao inquérito, que é organizado pela MIT Lab, tem de escolher
tem de escolher para que lado é que o carro vira. Deixa-me fazer esta explicação até para os nossos ouvintes. Na passadeira há crianças, idosos, adultos, grávidas, homens, mulheres, animais, pessoas com cadastro criminal, mendigos, médicos, pessoas que estão a passar o verde, outras que estão a passar o vermelho e, portanto, estão a violar a lei, e por aí adiante. Há uma sucessão de hipóteses. E há ainda o mesmo tipo de pessoas no carro que podemos atirar para salvar as pessoas que estão a atravessar a rua, podemos atirar para uma barreira em vez de seguir em frente e matar as pessoas que estão à frente. Portanto, isto é um jogo de escolhas morais, em que nós decidimos, basicamente, um dilema, não é? Que é como as questões morais geralmente costumam ser postas. Quem matamos e quem salvamos. Suspeita-se, ou pelo menos suspeito eu, que este jogo está na net e feito em larguíssima escala, respondido por, acho eu, já centenas de milhares de pessoas, tem uma função de criar uma espécie de máquina moral de forma estatística, que é uma coisa, ela própria é assustadora, a ideia de que a moral corresponde a uma escolha democrática, estatística da maioria. A necessidade de criar uma máquina moral que não tem empatia e, portanto, está obviamente incapaz de construir uma moral, não te assusta. E é relativamente evidente que essa decisão, que essa máquina moral vai ter que existir, porque se tivermos um carro autoconduzido que tem que tomar decisões num determinado momento, ele tem que tomar decisões através de um algoritmo que substitui a nossa reação moral e ética quando tomamos uma decisão rápida. Claro eu usei o exemplo dos carros, da segurança, militares, em todas as áreas, isso se aplica. Estou a aplicar nos carros porque parece-me mais... Claro que assusta, obviamente, quando essas tecnologias são desenhadas com esse objetivo. O problema está na construção do tal algoritmo e, portanto, nos critérios em que eu posso dizer que se atropelar um tipo que já foi presidiário é melhor do que matar a velhinha. É bastante assustador porque eles no fim dizem-te os resultados maioritários. Claro, e bastante assustador porque tu percebes que os gordos, os velhos, os mendigos, vão todos primeiro. Exato. Pronto, mas aí os que estão a passar no vermelho e não no verde, mas isso compreende. Mas são valores. Sim. Foram valores que foram introduzidos na construção desse algoritmo. Mas como é que tu... Mas são as pessoas que o estão a construir. São as próprias. Eu posso dizer que é por maioria. Também o Hitler teve maioria de votação. Mas é que a minha pergunta é, tu podes substituir um sistema moral por uma máquina pode substituir a decisão humana? Poder pode. Mas vai ter que... Não é? Pronto, mas aí o vai ter é que eu tenho dúvidas. Aí um carro autoconduzido vais ter que ter, não é? Mas vai haver acidentes, não é? Portanto, provavelmente, mas eu vou ter o que eu dizia há pouco da construção da tecnologia, construção social. Mas então, se eu sei que um carro sozinho, com a sua programação só para atuar em determinado tipo de circunstâncias, pode ter acidentes, eu vou ter de criar baias, vou ter de criar parâmetros, vou ter de criar limites para que esse veículo possa estar na via pública. Portanto, limites ainda maiores do que quando está lá um humano dentro, não é? Exatamente, sem dúvida. E, portanto, isso significa que eu posso e devo, e aí é que entra o plano político no desenho, no desenvolvimento da entram questões jurídicas que provavelmente estão a atrasar grande parte destas decisões. Por exemplo, essas são as regras. Qual é a responsabilidade por danos? Exato. Isso já se pôs, aliás, se não me engano, em fábricas, por exemplo. Sim. Quem é que é responsável? É o fabricante da máquina? É o proprietário da máquina? E isso levanta questões que ultrapassam a moral. Metas seguradoras, como nós sabemos, não têm nada a ver com a moral. Exatamente. Sim. Claro, eu poderia dizer que é, obviamente, o proprietário e não quem desenhou. Ou seja, eu quando estou a comprar uma máquina, seja ela um veículo autónomo, ou seja, uma bicicleta normal. Passa a ser seu responsável pelos seus efeitos. Eu sou sempre o dono da bicicleta. Eu tenho de ter um seguro de responsabilidade social. Se ocorrer um determinado acidente com aquela bicicleta, eu sou responsável. Se eu sou proprietário de um determinado robô, por mais sofisticado, também devo ser. Ou seja, eu quando estou a adquirir ou a aplicar uma determinada tecnologia, eu tenho de ter responsabilidade relativamente àquilo que estou a adquirir. Porquê? Porque eu posso ir pela cadeia de valor da produção dessa máquina. Ela não pensa por si própria, não é? Portanto, ela pode ter capacidades de, enfim, chamemos de inteligência muito mais sofisticada,
mas eu posso, se sou eu responsável pelo acidente que foi produzido por um determinado equipamento numa fábrica, eu posso querer saber porque é que esse acidente teve lugar, se foi por má manipulação, porque é que foi por má manipulação, pode ser culpa minha porque eu não dei a informação necessária ao operador que estava a manipular essa máquina. Posso dizer que não foi por isso, mas foi pelo programador que fez mal qualquer coisa, ou pela própria concepção técnica da máquina que teve uma deficiência. Eu faço isso em relação ao frigorífico que estou a comprar, ao automóvel, à bicicleta, qualquer coisa. Acho que devemos aplicar o mesmo tipo de princípios a esta tecnologia. Deixa-me só voltar aqui atrás em duas questões que têm a ver com o mercado de trabalho. A primeira é, uma das coisas que assinalas no teu livro é a possibilidade de haver melhores condições de segurança no trabalho e menores acidentes de trabalho. Aliás, tem a ver com isto que estamos a falar. Isto é positivo. Mas há o reverso da moeda. Quando olhamos, por exemplo, para empresas como a Amazon, que utiliza a tecnologia como um instrumento de controle dos próprios trabalhadores. Ou seja, se nós temos estado aqui a falar da humanização das máquinas, não falámos da possibilidade da robotização dos seres humanos, não é? Ou seja, se não achas que haverá uma tendência, que isto que está a acontecer na Amazon é uma tendência, poderá ser uma tendência em muitas empresas. Sobretudo para as tais tarefas rotineiras, em particular, que podem ser automatizadas, que é normalmente o caso da Amazon. Então, estamos a falar... Logística, sim. Exatamente. Logística, trabalhadores de armazéns ou de outro tipo de funções, mas não têm uma capacidade criativa ou intelectual, não têm tarefas não manuais. E aí, sem dúvida, portanto, esse é um dos caminhos que vão ocorrer, que é aumentar essa automatização, vai implicar que os dispositivos de transformação de produtos se automatizam. E que os seres humanos se adaptam às máquinas. E têm de se adaptar e são controlados para que se adaptem às máquinas, claro, e elas já são desenhadas para essa adaptação. Claro, e essa tendência vai evoluir. Agora, o que pode vir a acontecer, enfim, e há alguns sinais, mas ainda muito tenues, é que eu também posso, como os ludistas fizeram no início do século XIX, que é boicotar esse tipo de processos. Quer dizer, é muito mais difícil boicotá-lo, porque as formas de controle e de produção de dados é muito mais sofisticada, mas há algumas possibilidades. Eu podia dizer, por exemplo, no caso das plataformas de colaboração, por exemplo, até no Mechanical Turk da Amazon. Ótimo. Era a segunda pergunta que eu tinha para te fazer, exatamente. Não, ótimo. Ligas bem. Uma das coisas que nós não estávamos à espera, provavelmente, era que a tecnologia, em vez de mudar propriamente a forma de produção, mudasse o vínculo. Que a sua principal função, aliás, fosse mudar o vínculo e não mudar a forma de produção. É o caso da Uber Eats, de todas essas chamada, e eu recuso-me a utilizar essa expressão, economia colaborativa, porque é um eufemismo, há limites para o eufemismo, este é um eufemismo excessivo, não é mesmo? E o Mechanical Turk, que a maior parte das pessoas não conhece, mas que é basicamente o biscate feito na internet, que pode ser feito à distância e pago ao minuto, à vírgula, ou seja, com valores absurdamente baixos e que valem a pena como apenas um complemento ao salário. Ou seja, nós temos estado aqui a falar todos do efeito que a tecnologia tem no emprego na substituição, nunca falámos como a tecnologia teve um outro efeito, que é a forma de contornar a lei que existe e a regulação que existe, o ambiente que existe à volta do próprio funcionamento das empresas e do mercado de trabalho. E isso vai ser uma tendência cada vez maior, sobretudo até para aquelas funções, para voltar atrás ao tema da diferença entre tarefas rotineiras e não rotineiras, de tornar tarefas não rotineiras em tarefas rotineiras. E aí, este tipo de trabalho em plataformas vai poder fazer. Portanto, quem é que utiliza este tipo, ou tem de recorrer a este tipo de plataformas? Em particular, pessoas na área da programação, do design, tradutores, transcrições, coisas desse género. Tudo isso. E então, o que esse sistema permite é que eu parcelarizo, torno muito simples, por exemplo, um texto para ser traduzido. Eu posso traduzir quase de um dia para o outro uma obra com 1000 páginas. Porquê? Porque
que eu vou... Põe 30 pessoas ou 40 ou 50 estão a trabalhar para aquilo. E fazem só 5 páginas ou 10 páginas, traduzem. Claro, não preciso calcular, o efeito absolutamente disruptivo, o que é engraçado... Aí sim, é disruptivo, ou seja, eu posso E os Estados não estão preparados para poder dar com isso, até porque isso não é feito no espaço nacional. Não, e não há contratos de trabalho, não há nada disso. Tens solução para isso ou não? Só para te convidar para o próximo governo. Vai ser bem difícil, porque o que se está a passar, por exemplo, porque agora temos um projeto de investigação aqui no CICS Nova que vai começar justamente sobre este tema, sobre o trabalho colaborativo, é um projeto europeu com outros países, sobre o trabalho colaborativo e tentar perceber quais são as formas de organização, não necessariamente sindical, mas de trabalhadores. Posso dar só um exemplo relativamente a este tipo de plataformas. Há alguns anos, um jovem que trabalha para a IG Metall, que é um sindicato alemão, sobretudo, o trabalho dele era nesta área de plataformas chamadas colaborativas. Sim. Exato. E o que ele fez foi ele foi trabalhar na Califórnia e com a Mechanical Turk para a Amazon, e o que ele desenvolveu, porque era um jovem enfim, da área de informática, e depois fez lá o doutoramento nessa área, e o que ele desenvolveu foi um sistema, uma outra plataforma para ajudar os trabalhadores que estão dependentes destas plataformas a associarem-se e a transmitir informação sobre as formas de negociação, no fundo, para criar algumas dificuldades na imposição de salários, ou de pagamento, não de salários, perdão, de pagamentos à peça. Sim. Que eram estabelecidas por essas... Deixa-me terminar com uma pergunta finalmente sobre Portugal. Em Portugal, apesar do entusiasmo oficial com as startups e com a Web Summit, estamos bastante atrasados nesta fase de industrialização. Já falámos um pouco disso. Não tem havido, pelo menos parece não haver, uma grande pressão para um aumento do investimento na tecnologia. A minha pergunta é, se sentes vamos ser apanhados neste processo com um atraso razoável, tu já falaste disso, ou seja, falta-nos a parte da formação, não é tanto a tecnologia existir, porque esta conversa, devo dizer, das startups e da Web Summit cria-me sempre uma grande perturbação, que é a ideia que nascem como nem cogumelos, pequeninas empresas tecnológicas, quando o sistema industrial pesado não as usa, não as absorve. Portanto, é uma ideia totalmente lunática que este governo alimenta muitíssimo. Isto, e perguntar também o interesse, se achas que o Estado, para além do fogotório do Web Summit, mostra algum interesse específico neste assunto? Não sei se concordas que o Web Summit é um fogotório, pelo menos é o que eu acho. Sim, o que eu tenho visto é que é um fogotório, mas não sinto nenhuma empatia sequer com esse evento. Provavelmente alguém achará que isso deve ser interessante para o turismo. Mas achas que é só para o turismo? Não tem. Agora, daquilo que tenha percebido, mas eu também nunca tive em nenhum desses eventos, nem me apercebo que isso seja interessante sequer. Eu estou particularmente preocupado com outro tipo de programa que o Governo desenhou com o objetivo de desenvolver estes aspectos que apontaste aqui na maior parte das perguntas, que era a chamada Iniciativa Indústria 4.0. E aí, aparentemente, há alguma, quantidade de dinheiro significativa para apoio à inovação nas empresas, e, portanto, podíamos pensar por aí que haveria algum interesse por parte do Governo. Há sinais disso ou não? Foram anunciados. Agora, o que eu vejo no desenho desse programa, para já, agora toda a gente fala na Indústria 4.0 porque se trata de uma quase norma alemã que foi introduzida e aprovada em 2011 e depois desenvolvida desde então até agora, e quase todos os países agora querem apanhar a onda, entre aspas,
deste conceito de indústria 4.0. Agora, o que digo que é um pouco, quase podia dizer um fogotório, no sentido que alguém do governo não vai gostar desta definição. Mas porquê é que digo isso? É porque não está a ser feito absolutamente nada do que, pelo menos, podiam copiar o que foi na Alemanha. Claro que o copiar é difícil, mas, sobretudo, do ponto de vista da estratégia empresarial, é o que se faz em Portugal um desastre. Quer dizer, eu posso respeitar aquilo que se está a fazer na Alemanha. O argumento que provavelmente fará o governo aqui é que as condições culturais envolventes em Portugal são muito diferentes da Alemanha. São, obviamente. Mas, pelo menos, podíamos tentar copiar. E porquê é que eu digo tentar? Porque na Alemanha este processo foi introduzido como uma iniciativa a partir de necessidades sentidas pelos empresários alemães, que forçaram, no fundo, o governo a ter de desenvolver medidas de incentivo. Portanto, isso também em Portugal não existe muito com estas características. E porquê é que isso foi assim na Alemanha? Porque a Alemanha e os empresários alemães sabem muito bem, que é o motor do desenvolvimento europeu, sobretudo nesses anos, e estava a defrontar-se com um problema de deslocalização de uma série de unidades produtivas alemãs para fora, sobretudo para a China. E isso foi feito para, enfim, aumentarem de facto o lucro rapidamente, mas percebeu-se que tinha efeitos nefastos muito, muito significativos por causa de outros problemas logísticos relativamente ao transporte, à distância, entregas em tempo, configurações dos produtos, etc. E, portanto, houve uma tentativa que até agora tem tido bastante sucesso, não é algum, é bastante, que é de trazer de novo a indústria para a Alemanha. Ou seja, houve um processo nos anos... E o que é que Portugal não está a fazer? Não está a fazer nada disso, nem discutiu o assunto. Primeiro, não houve uma transposição de indústrias portuguesas para fora das fronteiras. Isso não tem acontecido. O que fazemos mais é exportação para mercados que estão mais ou menos estáveis, sobretudo da Alemanha ou Espanha. Mas, em particular, o que aconteceu na Alemanha é que, com essa intenção, simultaneamente envolveram, porque essa é uma característica alemã, obviamente, mas podíamos ao menos copiar, é isso que eu digo, envolveu os outros parceiros sociais. Ou seja, os empresários, com o apoio dos governos na Alemanha, tiveram enormes incentivos para a modernização das empresas com mais intensiva aplicação da inteligência artificial e da qualificação do trabalho, com o envolvimento dos sindicatos em todo este debate. Em Portugal isso não acontece, pura e simplesmente. Portanto, o que temos nas medidas, nas poucas medidas que são feitas, são medidas que, no fundo, é aquela engenharia financeira que normalmente se faz, eu tenho um conjunto de áreas em que devo promover para ter os fundos europeus para financiar. E o que fazem é, eu mantenho essas áreas, dou-lhe assim uma configuração, chamo-lhe indústria 4.0 e está o assunto resolvido, sabendo que em casos concretos ou em alguns setores, a maior parte é para investimento em empresas internacionais, nomeadamente na PSA, na Volkswagen, na Grundig, na Bosch. Pronto. É isso que vai ser feito. O resto é formação, mas não há nada, os sindicatos estão completamente aliados disto, a investigação científica, os meios académicos estão completamente aliados, não há nenhuma investigação sobre este assunto. Em que setores, em que empresas, não há nada. Mas fazem-se fogotórios, quer dizer, houve o ano passado... Não é só isso, e quem veja a comunicação social na conversa sobre as startups e o Web Summit, parece que Portugal está a fervilhar em desenvolvimento tecnológico e inovação. Deixa-me só a segunda parte da minha pergunta. Se achas que o facto de termos salários muito baixos é um desincentivo ao desenvolvimento tecnológico? Sem dúvida, também. Essa é uma das conclusões que economistas, mesmo nos Estados Unidos, têm verificado sucessivamente, mesmo em relação
situações nos Estados Unidos em relação a comparações por setor, por região. Quanto mais baixos são os salários, menos é o desenvolvimento económico. Para quê? Para que é que eu vou estar a investir? Se me sai mais barato um trabalhador. E, portanto, do ponto de vista económico de curto prazo, se é esse o objetivo empresarial, eu não tenho nenhum incentivo para... E aí o Estado também pode ter um papel, não é? Pode ter. No caso da Alemanha ou da Holanda, ou esses países que se preocuparam com este tipo de investimento, obviamente são países com salários médios muito mais elevados. Onde substituir um trabalhador por um robô faz toda a diferença. Exato. Pode, eu diria, por exemplo, sabendo encontrar medidas para incentivar o investimento em tecnologia e no trabalho ao mesmo tempo. Portanto, falamos há pouco nas condições fiscais, eu podia estar a fazer isso, ter medidas fiscais para aquelas empresas, incentivando-as a investir em tecnologia e simultaneamente na formação, não só na tecnologia. Portanto, estes foguetórios, como disseste, são feitos sobretudo para o investimento em tecnologia, mas nunca simultaneamente para a formação. Não há nada do ponto de vista de programas que incentivem a inovação organizacional nas empresas. A única coisa que eu tenho é só para a inovação tecnológica, quanto muito, e para essas startups. Onde é que eu tenho um levantamento de quais são as experiências positivas ou negativas de melhorias de condições de trabalho nas empresas? Porque eu posso também aprender com aquelas que falharam. Mas eu tenho de as estudar, tenho de perceber o que é que se passa. Eu nem sei quantas empresas é que há a investir em tecnologia, nestas tecnologias que estamos a falar. O Governo está atento a isso ou não? Não me parece, sobretudo porque aposta mais nestes festivais, neste tipo de eventos, sem perceber como é que há de resolver os problemas das empresas tradicionais portuguesas, das empresas que têm... Mas que existem. Das que existem, e que são a maioria. Não é? Empresas tradicionais com mão de obra mais envelhecida, com mão de obra menos escolarizada. Eu tenho que ter programas para esses e não só para os outros que florescem e que a imprensa dá mais... A imprensa, toda a comunicação social dá mais valor. Eu acho que não tem tido. E a influência que tem é mais negativa do que positiva. Apenas reproduzem... dados especulativos, alarmistas sobre o que pode vir a acontecer ou deixa de acontecer. Não há nenhuma intenção, nenhum desejo de criar um debate público chamando pessoas que têm alguma informação sobre estas questões. E, portanto, isso também acaba por desinteressar estudantes universitários que podiam estar a desenvolver estudos sobre estes temas. Enfim, precisamos de criar aqui um ambiente cultural, no fundo, é um ambiente cultural que promove este debate público que é muito vivo noutros países, portanto ele é possível. Na medida das parcas possibilidades que tenho neste podcast, espero ter contribuído para isso. Certamente, isso sem dúvida. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.